Fala, operadores! Falar um pouquinho nesse vídeo aqui, referente à importância do DI e como eu faço essas projeções, tá? Lembrando que essa projeção ela serve tanto para o índice quanto para o dólar, serve também para o mercado à vista, serve também para qualquer ativo de Forex, ouro, euro USD, ação americana, Tesla, Apple, serve para qualquer coisa, tá? Inclusive também aí para quem gosta, eu particularmente não sou fã, mas para quem gosta aí de operar, até mesmo opção binária pode ser utilizado isso, tá? É um processo bem simples. Primeiro eu venho aqui no site da Infomoney e eu vou ter aqui todos os juros, né? Tudo que está sendo negociado neste momento, juros de curto prazo, juros de médio prazo e juros de longo prazo. Lembrando que para entender o que é juros, precisa estudar, precisa entender a curva de juros para que você consiga operar em qualquer mercado financeiro. Então, esse é o primeiro passo. Venho aqui, vou baixar essas informações do próprio site da Infomoney, que o Banco Central envia para os sites, né, para os sites que trabalham aí com a parte financeira, e já vou começar a jogar ele dentro da minha pasta. Peguei aqui todas as informações, os juros, já tenho tudo pronto na mão. Vamos lá, primeiro passo que eu preciso identificar as quebras de constante de índice dólar, depois eu vou olhar todos os juros que estão sendo projetados, né? Todos os juros que estão trabalhando com volume alto. Então, o primeiro passo que eu venho, eu vou dentro da minha plataforma, vou pegar aqui as informações do índice, já tenho as informações de sexta-feira, vou pegar todas as quebras de constante, vou exportar para dentro da minha pasta também e pronto, já tenho aqui os pontos de índice que eu vou trabalhar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o dólar, peguei aqui do dólar também e agora eu vou exportar estas informações da quebra de constante. Peguei a do dólar, já sei que o meu juros futuro de curto prazo é o D1 e J23. E já vou separar aqui também os juros de curto prazo, que é o juros vigente do mês. Já vou colocar na minha pasta também e já tenho aqui as quebras de constante que eu preciso de juros. Legal, esse é o primeiro passo. Venho aqui, vou colocar o fechamento do índice, no caso foi sexta-feira, 111.990, e o do dólar, que foi no 5.111,50. Agora eu vou importar as informações que eu peguei, já joguei dentro da minha planilha, vou abrir aqui no Trade, vou pegar o Times and Trades e vou checar se realmente, de fato, todas essas informações que eu preciso, se elas vieram de forma correta. Vou só minimizar a planilha e venho aqui na parte do dólar e vou verificar. Bom, o dólar tem lá em cima quebrando constante em 5.472,5, tá batendo, e aqui no final 50,56. Ele não conseguiu carregar tudo, por isso que eu faço a verificação de todas as informações. Legal, fiz isso aqui para o dólar. Eu vou olhar agora quais são as minhas quebras de constante para o dólar. Antes disso, só verificar aqui no índice se ele importou todos os números de forma correta. Ele está quebrando a constante 105, 197, verificando 105, 197, lá em cima 120, 171, está batendo corretamente. Legal. Fiz isso, dólar fechou em 5.111,5, vou flegar todos os lugares onde o dólar está quebrando constante. No caso do 5.111, ele está quebrando constante em 5.110, depois 5.101, 50,78. Depois disso, ele está quebrando constante em 50,74,16. E não pode esquecer também de flegar o 50,56, que é outra quebra. Já para cima, 511,5, ele está quebrando 13, 14, 15, 18. Ele está quebrando constante aqui para o dólar no 500 e... Vamos ver, 5.128,27. Depois disso, 5.127, né? Então, ele está quebrando com 5.128, eu fleguei. Depois do 5.128, ele está quebrando constante em 5.131, já deixei flegado também. Depois 5.139, 5.144, mais uma quebra de constante. Está quebrando também 5.141, 5.161, 5.195, mais uma quebra de constante. 5.197 para 5.263, para 5.338, para 5.472,5. Legal. Já olhei aqui, então, o dólar, eu já tenho todas as informações que eu preciso. Eu vou exportar essas informações. Olha que prático, ele já gera tanto para o Profit, como ele gera para o Trade também.
que acontece? Quando eu copio essas informações, né, então eu vou selecionar as informações, copiar, eu vou lá na minha plataforma, no caso do Trid, vou em scripts de indicadores, vou adicionar o novo script de indicador, colocar o dia 16/01, no caso amanhã, segunda-feira, quebras dólar. Mesma coisa aqui, 16/01, quebras dólar. E agora sim eu vou jogar tudo que eu peguei aí, vou jogar para dentro desse meu script. Apliquei e cliquei em OK. Quando eu fiz isso, o que vai acontecer? Eu venho aqui diretamente, ou seja, são as quebras de constante de dólar. Eu venho aqui na minha tela do dólar, vou clicar em novo indicador e vou adicionar esse script que nós acabamos de criar, 16/01 quebras. Olha só o que acontece, eu já tenho aqui todas as quebras de constante para trabalhar com o dólar amanhã. Então, isso aqui facilita bastante, né? Economiza o nosso tempo de fazer essas marcações de forma manual. Legal, fiz isso da mesma forma que eu fiz para o dólar, preciso fazer para o índice também. O índice fechou em 111.990, então ele está quebrando constante. Vamos lá, índice está quebrando constante em 112,088, depois 112,438, 112,499, 945, 125, 171. Legal. Para baixo ele está quebrando constante. 111.990, ele está quebrando constante. Em 5, vamos lá, 111.928, ele está quebrando constante, depois 111.840. Depois disso, ele quebra constante somente aqui em 111.540, depois 111.387, 111.357, 111.127, 110.155, 105, 197. Fiz isso, exportei, já tenho aqui também as informações para adicionar no meu script. Então, tenho ele para Profit, no caso, eu estou utilizando a plataforma Trid, Ctrl+A, Ctrl+C, vou lá na minha plataforma e já vou inserir também aqui no script de indicadores. Venho aqui 16/01, 16/01, quebras de índice, 16/01, quebras de índice. Vou copiar nessas informações, no caso colar, vou aplicar essas informações, ok. Vou lá na minha tela de índice aqui do Trid e vou clicar em novo indicador, pesquisar 16/01 e vou adicionar esse script de índice que eu acabei de criar. Pronto, eu já tenho aqui as quebras de constante de índice também, as que eu vou trabalhar amanhã. Então, já tenho todos os pontos que eu preciso para poder trabalhar. Então, primeiro passo, precisa conhecer o que é quebra de constante. Isso não tem jeito, né? Para quem ainda não conhece, precisa estudar a parte de quebra de constante. Certo, fiz isso. Agora eu vou começar a procurar as projeções de DI. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou zerar a minha planilha. Notem que a planilha, ela tem bastante informação. Então, ela precisa, claro, que saber ser utilizada, né? Então, essa planilha não está à venda, é apenas uma planilha que eu utilizo aí para poder agilizar as informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a minha planilha e vou limpar todas as informações que eu tenho. Então, vou retirar essas planilhas adicionais, porque ela vai me gerar isso tudo de forma automática e eu não preciso fazer nada manualmente. Então, já tenho as quebras de constante de índice e dólar e agora vamos pegar as projeções. Já peguei as projeções lá no site da Infomoney, né? Então eu vou importar do site da Infomoney e venho aqui em taxas de DI. Aqui eu já tenho todas as taxas de DI que eu gerei automaticamente do site. O que eu preciso fazer é pegar aqui os DIs que foram mais negociados na sexta-feira. Então, isso já tenho também de forma automática aqui. Eu vou pegar tudo que foi negociado acima de 10. Vou copiar essa informação, vou colocar o meu filtro maior do que 10, e aí eu já tenho todos os DIs que eu preciso projetar. Praticidade, né? Então, vamos lá. Peguei aqui os DIs que eu preciso, venho aqui, já vou esticar a planilha novamente, lembrando que o DI1G23 já pegamos, eu preciso pegar agora DI1J23. Venho aqui no ranking de corretoras e já vou começar a pegar todos que eu preciso. Então, um processo bem simples também. Venho aqui no preço médio,
Já selecionei as quebras de constante que eu preciso, exportar. Exportar DI1J23, exportei. Mesma coisa para DI1N23. Lembrando que estou pegando os DIs que eu preciso para poder trabalhar na segunda-feira, no caso aí, para a ação índice dólar. Já peguei o DI1N23, vou pegar o DI1F24. DI1F24 também. Já carregando aqui, mesmo processo, já vou exportar DI1F24, mesmo processo para DI1N24. Isso aqui é o que nós utilizamos para poder fazer as projeções de curva de juros em qualquer ativo, não importa o que for operar. Depois eu pego o DI1F25. Fazer tudo isso na mão demora muito? Sim, com certeza. Vai demorar aproximadamente aí 2 horas e meia por dia para você conseguir pegar essas informações na unha e fazer todos os traçados. Então, por isso que é importante aí a automatização. Lembrando que não está à venda esta planilha, estou apenas mostrando como nós utilizamos as projeções de juros em qualquer ativo. Peguei o DI1F26 e, por último, vou pegar o DI1F27. Já pegando aqui as quebras de constante. Arrumando, exportando e agora sim acabei de pegar todos os DIs que eu preciso. Uma vez feito isso, eu venho aqui e vou quebrar as constantes dos DIs. Então, ele está fazendo tudo também de forma automática. Depois eu só passo fazendo a conferência para ver se nenhum dado ficou faltando ou se tem algum problema. Então, é importante conhecer para poder aplicar. Já está carregando todos os DIs que eu acabei de pegar, ele já vai me abrir aqui as pastas embaixo, uma por uma, já importou o arquivo com sucesso, agora eu já tenho aqui DI1G23 e vou começar a fazer a conferência. Para fazer a conferência, eu vou abrir aqui DI1G23, DI1G23, fechamento em 13,652, está batendo. Quebra de constante de DI1G23, eu só tenho uma linha, que é a linha aqui de cima do 13,650. Vou repetir o processo para todos os juros que eu peguei. DI1J23, 13,680 foi o fechamento, ele está batendo, já tem aqui as quebras, sim e sim, né? Está quebrando, não tem nenhuma quebra aqui no meio. Vou repetir o processo para DI1N23, DI1N23 fechou em 13,705, tá ok. Ele tem aqui, no caso, duas quebras de constante, já coloquei, fleguei sim, fleguei sim. Depois, o próximo passo para DI1F24, 13,440, está batendo o fechamento. Tem uma quebra aqui em cima, depois eu só tenho essa quebra lá de baixo. Vou repetir o processo. DI1N24, 12,910 o fechamento. Eu tenho aqui uma quebra que eu vou flegar e tenho mais uma quebra aqui que eu vou flegar. Próximo que eu vou fazer é DI1F25, 12,420, está batendo o fechamento. Eu só tenho a quebra dele aqui, mais uma adicional do DI1F25. Vou fazer o mesmo processo para DI1F26, fechamento DI1F26, 12,240, está batendo. Neste caso, eu já tenho mais quebras de constante. Então, eu preciso flegar essas quebras de constante adicionais. Depois disso, repetir o processo para o último DI, DI1F27. Ele fechou em 12,225. Ele tem uma quebra de constante aqui em 12,294 e lá embaixo está certo em 12,163. Fiz esse processo, venho aqui novamente na minha planilha raiz, vou recalcular todos os DIs e já estamos aí com tudo pronto na mão para exportar. Então, todos os DIs, ele já tem a quebra de constante, ele já tem o número, né, no caso do dólar, e já tem o do índice também, de forma automática. Quando eu exporto esses DIs, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai abrir para mim aqui dentro do bloco de notas, eu vou pegar essas informações e plotar dentro da minha plataforma. Eu tenho especiais, então, né, o DI de dólar para profit, não vou usar porque eu estou utilizando o TRID, eu tenho o TRID DI dólar. Vou copiar essas informações e vou jogar dentro da minha planilha. Vou lá, no caso da minha plataforma, vou lá em scripts de indicadores, adicionar. Adicionar 1601 DI dólar. 1601, porque é a data de amanhã, DI dólar. Legal, fiz isso, vou colar, vou clicar em OK e vou aplicar. Certo? Apliquei. Vou lá até a minha aba do dólar, né, que nós temos aqui o dólar
dentro da plataforma. Só vou tirar as quebras de constante para não confundir vocês. E agora eu vou aplicar novo indicador pesquisas e vou aplicar o DI que eu acabei de gerar aqui com vocês. DI dólar. Legal, pronto. Olha só o que eu tenho. Já tenho o plot de todas as projeções de DI que eu preciso para dólar. E notem, ele já vem por cor também. Então, eu tenho este DI, no caso, ele é par com esse DI. E por aí vai, né? Assim como ele tem também aqui outro DI, aqui embaixo, em 50,82. Então, notem que ele já vem por cor. Isso fica muito simples, muito fácil para quando você for operar no mercado financeiro, você já tem a tua entrada, a tua saída, enfim, você já tem aí as informações que são necessárias das projeções que nós fizemos agora. Fiz isso com o dólar, vou repetir o processo, né? Já tenho lá dentro da minha planilha, ele já gerou para mim aqui também o DI de dólar, que nós já acabamos de fazer, e o DI de índice. DI de índice, está aqui, DI índice para trade. Vou fazer o mesmo processo, vou copiar essa informação, vou abrir lá o script de indicadores, e eu já tenho aqui as informações que eu vou utilizar 1601 DI índice, 1601 DI índice. Vou jogar tudo aqui dentro do meu script, aplicar OK e vou lá na minha planilha do índice. Vou tirar aqui as quebras de constante também e vou aplicar agora as projeções de juros que eu tenho aqui, que nós acabamos de fazer para o índice. DI índice, duplo clique e vai lá, já estamos aí também com tudo pronto do índice, todos os scripts, todas as projeções que nós vamos utilizar amanhã para trabalhar no índice. Então, isso aqui, para quem quer entender juros, para entender a projeção, porque ele tem a defesa nos pontos dos juros, claro que você vai precisar estudar a curva de juros. Bom, e por que eu estou falando que isso serve para qualquer ativo? Porque é simples, da mesma forma que eu posso pegar, por exemplo, aqui, eu vou usar o exemplo de Bitcoin. Eu tenho aqui, abrindo o Bitcoin, vamos ver onde ele está. Primeiro, né, eu tenho o ouro, posso fazer projeção para o ouro, posso fazer para a Apple, posso fazer para a Tesla, que inclusive estamos posicionados. Vou pegar aqui o Bitcoin. Bitcoin, preciso primeiro saber o quê? Preciso saber qual foi o fechamento dele da vela passada, né? Então, eu venho com o mouse aqui em cima, lá no canto esquerdo da tela, ele já está me dando o close, né? Ele já está batendo ali, ó, fechamento 20, ele está aqui, tá? É nessa linha aqui que vai aparecer o fechamento. 20,887 é o fechamento dele. Então, é isso que eu vou usar de referência. 20,887, venho aqui e vou colocar o fechamento dele, 20,887. Fiz isso. Olha como fica fácil agora. Então, já tenho todos os DIs projetados, eu só vou recalcular a planilha. E agora o que eu tenho aqui, já em cada planilha, eu tenho todas as projeções de Bitcoin. Ele está como índice, mas a gente sabe, né? Já mudamos o preço, então ele está agora servindo para Bitcoin. Então, 20,292, 20,769, 20,994, vou ter 19,425, 20,139. Enfim, todas essas linhas que eu tenho aqui, aí, no caso, eu vou fazer o quê? Eu vou projetá-las de forma manual aqui no Bitcoin. E aí, no caso, como ele não aceita esse script, então eu vou fazer ela manualmente e vou colocando as cores que eu quero. O importante é que agora eu já sei onde entrar, onde sair, como comprar e como vender. Então, a curva de juros, para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe fazer as projeções do mercado, isso aqui é o que movimenta o mercado. O mercado ele é baseado em duas colunas: fluxo cambial estrangeiro, né, que é a grana que está entrando de fora, e os juros. Os juros futuro. Por quê? Porque dependendo se o juros vai subir ou se ele vai cair, os investidores vão fazer uma operação diferente para fazer a proteção do capital ou para fazer a capitalização de fato, para poder fazer a operação e aumentar o patrimônio. Então, fica a dica aí. É um processo complexo, não é um processo tão simples, por isso que é importante você estudar o mercado financeiro para que você consiga fazer as suas melhores operações. Estamos juntos sempre, finalizando o nosso vídeo.